Salve, galera, vamos lá. Então, essa aula aqui eu quero focar na construção do inimigo, né? E para você começar a entender também como que funciona o Unreal quando a gente fala em inteligência artificial, né, bot, enfim, essas coisas que complementam o cenário aí. Claro, nós vamos usar ainda os modelos todos prontos aqui da Unreal, mas depois, se você quiser fazer inimigos personalizados, modelar, trazer, cara, não muda nada do que eu vou ensinar, né? Só vai mudar mesmo qual malha, qual assets de animação que você vai estar usando, essas coisas. Vamos fazer só uma coisa aqui, ó, que eu não fiz na última aula. Vamos só alterar a propriedade dessa luz, que ela está uma luz estática. Está vendo o símbolo S? Então esse símbolo S aqui é de uma luz estática, é uma luz que ela já nasce no cenário iluminando. E eu quero que ela ilumine dinamicamente. Então ele vai fazer o cálculo da textura aqui, ó, tudo dinâmico. Como que eu faço isso? Dá 2 cliques aqui, vai em Light Component, Light Settings, é Light Component de novo aqui, ó. Force Dynamic Light, isso aí, ó. Beleza! Fez isso aí, ele vai virar um U, o símbolozinho ali, ó. Deixa eu puxar para cá para você ver. Olha lá, ó. Vira um U. Né? Então, isso aqui é uma luz dinâmica. Então, aí, lógico, nós vamos mandar faz, salva, né? Então, onde tiver animação de luz, tem que ser dinâmica, né? Porque daí as sombras aqui. Porque agora, se você olhar. Não, agora tá certo porque eu já tinha. Ó, isso aqui é uma luz dinâmica. Tá? Ele trabalha bem a textura quando some a luz, fica uma coisa bem perfeita, tá? Eu já tinha compilado aqui. Então é só para você saber. Tá? Faz essa alteração que vai ficar muito legal a tua iluminação. Onde tiver animação de luz tem que ser dinâmica. Bom, agora é o seguinte, para você colocar um personagem aqui, inimigo, né? Você precisa de algumas coisas. Agora precisaria inclusive de programação. Nas aulas avançadas, quando eu for ensinar Unreal Script, eu pretendo ensinar a criar um código de inteligência artificial, né, utilizando as classes já da Unreal, só criando uma herança delas, aí, criando um código novo para uma personagem. Tá? Mas agora, isso é uma coisa extremamente avançada. Né? Nesse momento, você tem que aprender como colocar personagem e utilizar as classes prontas, né? E para isso nós vamos usar as classes do Unreal Tournament, né? Que é aquele jogo lá que já vem praticamente tudo pré-configurado aqui. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Nós utilizarmos aí as classes prontas, tá? Para dar vida ao nosso cenário. Você precisa de algumas coisas. Primeiro, um ponto de respawn, né? Que seria onde vai nascer o inimigo. É exatamente o mesmo ponto do personagem. Por enquanto ele vai nascer, eu vou colocar tudo aqui, nesse respawn aqui. Tá vendo? Player Start? Porque o inimigo é um player, a diferença é que ele é um robô, né? Ele tem inteligência artificial, mas ele é um player. Então você vai definir onde ele vai nascer, depois eu vou colocar o inimigo aqui, configurar ele, tudo certinho, as animações, mas agora é só para testar. Tá? Então assim, depois que coloca o inimigo na cena, define o player start, você tem que trabalhar lá no Kismet, na parte de Actor Factory, né, que seria uma fábrica de atores. E aí você vai definir que tipo de ator que é esse. Você vai colocar lá, eu quero um UT Pawn, né, que seria peão, que é um personagem da Unreal Tournament, né? Eu quero que ele tenha arma tal, tal, tal. Então você configura isso aí através de classes que já estão programadas. Tá? Então são classes escritas lá em código Unreal Script que já estão programadas para você fazer isso. Né? Claro que lá na frente, se você quiser se tornar programador, você vai escrever as próprias classes. Tá? Hoje nós vamos usar as prontas, que é para isso que serve a engine. Bom, vou executar esse cenário aqui só para você ver. Então, tá aqui naquele canto tem aquela nossa câmera, né? Se eu for ali, ó, a luz está funcionando legal, olha só como ela ilumina e escurece bem bacana mesmo, ó, né? Porque uma luz dinâmica é mais legal. E agora eu vou colocar um inimigo. Bom, vamos fazer o seguinte, vou colocar um inimigo, digita o seguinte comando, aperta tabulação, vai aparecer a linha verde ali embaixo, coloca lá, addbot, o B maiúsculo, bots, tá? Dá o espaço e coloca 1. Que só para jogar naquele player start ali. Quando se der um enter, olha lá,
Olha lá, nasceu um inimigo. Pronto. Burrinho, coitado, ó. Tá de costas para nós, que eu vou dar um susto nele, ó. Aí não olhou para trás. Por que ele não está olhando para trás? Porque o código dele, ele está escrito da seguinte forma: ataque o que passar na frente. Espera aí. Viu? Fui dar um susto nele, viu o que deu? Então, assim, ele ataca o que passar na frente, não atrás. Né? Então, vamos lá de novo. addbot. Olha lá, coloquei. Então, ó, vou entrar na frente dele. Oi. Ah, agora sim. Ó. Agora ficou divertido. Ó. Ele até vem atrás de mim. E olha quando ele atirar aqui, ó. Olha os buracos na parede. Bacana, né? Então, ó, aqui, o que eu fiz? Olha lá, eu dei um ESC ali, mas ele já tinha nascido de novo lá, porque como eu coloquei por programação, ele virou um respawn automático, né? E com isso ele pegou, quando eu matei, ele já jogou novamente aqui no respawn. Bom, isso aí que nós fizemos não exigiu nada de lógica, você colocou manualmente o inimigo ali. Então agora nós vamos aprender a colocar o inimigo aí da maneira correta, né? Que é eu vou utilizar o mesmo player start aqui, mas colocar esse inimigo daí através do Kismet, tá certo? Então vamos abrir lá o Kismet, tá? Então aqui está a nossa lógica aqui, né? Ah, mas eu quero, Luciano, que seja após a animação da câmera que nasça o inimigo. Tá? Então você teria que utilizar aqui, ó, controlando, cadê? Ó, controla a câmera inicial. Então você tem que definir aonde que vai nascer esse inimigo, né? Aonde que eu digo assim, qual câmera, né? Qual local, né? Aqui pode ser na luz ou na câmera, onde você quer que ele nasça. Então eu tenho aqui um level load. Quando eu carregar o meu level, eu ativo o quê? O matinê da luz. Então eu poderia ter aqui dentro, ó, controla a luz animada. Deixa eu abrir esse espaço aqui. E vou criar mais uma coisinha aqui embaixo. Vem com o botão direito, New Action, Actor. Tem Actor Factory. Tá? Clique em Actor Factory. Esse cara aqui é responsável por construir todos os atores da cena. Isso significa inimigo, né, carros, enfim, tudo que for ator mesmo que precisa ser controlado, é aqui que você vai trabalhar. E nesse caso, nós vamos trabalhar mesmo com um inimigo. Tá bom? Então é um inimigo básico aí. Então, quando eu acabar de ler o level, deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Li o level, vamos colocar um Spawn Actor. Né? Spawn Point. Então clica aqui no meu Player Start. Ó, eu poderia fazer ele nascer aqui mesmo. Né? Mas daí vai ficar em cima de mim. Vamos criar um outro Player Start aqui. Ó, botão direito. Add Actor, Add Player Start. Aqui, ó, pronto. Você está vendo esse Bad Size? Esse Bad Size significa que você colocou muito próximo do chão. Ele vai travar. Então levanta ele um pouco aqui. Ó. Opa, puxa para cá. Vamos ver? Isso é aqui mesmo que eu quero que ele nasça. Então nós temos dois player starts. Né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Salvar. E lá vai ter o outro player start. Então não deu conflito, está tudo bonitinho. Então vamos selecionar aqui este player start com ele selecionado. Spawn Point, botão direito. New Object variado usando player start 1, que é esse aqui, porque o outro é o 0. Beleza. Então, está aqui. Eu quero que ele crie. Bom, agora vem configurações do tipo de inimigo. O inimigo padrão dele é aquele robozinho. Tá? Aquele é o inimigo padrão. Mas nós vamos fazer o que agora? Agora que eu defini o player start, tudo, eu vou fazer as configurações, né, do Actor Factory, do que eu estou trabalhando. Então, clica aqui em Actor Factory. Abre aqui, ó, sequência Actor Factory. Tá? Aí você vai ter aqui, ó, construir, né, o factory. O que eu vou fazer com ele? Clica nesse íconezinho azul. Você vai criar agora um objeto,
né? É como se fosse por programação mesmo, dizendo para ele qual classe eu vou utilizar. Eu quero utilizar a classe Actor Factor AI, né? Ou AI de inteligência artificial. Clica aqui, ele vai gerar para nós. Cara, esse Actor Factory AI, peraí, faz o seguinte, delete, clear. Pega o UT Actor Factor AI, né, que é Unreal Tournament. Eu vou usar toda a lógica já pronta, né, que está pronta lá do Unreal Tournament. Tá bom? Então, esse cara aqui, ele vai permitir o quê? Ele vai permitir você configurar agora, usando as classes normais, né, para controlar o teu personagem. Que tipo de personagem que eu quero? Clica aqui onde está Normal. Não, deixa aqui o Normal, peraí, está aqui para baixo. Vamos ver. Target, tal, Actor Factor AI. Abre o Factor aqui, ó. Isso. Tá? Que informações que vai passar? Primeira coisa, Force Deathmatch, né? Deathmatch de inteligência artificial. Sim, eu quero que ele seja meu inimigo. Qual que é a classe que vai controlar ele? É UT-Bot. Tá vendo? No caso, o bot são aqueles jogadores controlados por computador que tem lá no Unreal Tournament. Tá? Então, é a mesma classe que eu vou controlar. Tá? E a classe de peão que eu vou utilizar, deixa eu ver, eu acho que é UT-Pawn. Se eu não me engano, basicamente é isso aqui. Com isso aqui nós construímos, né, uma personagem. Podemos ir testando aqui, vamos ver aqui, dá um play. Vamos ver, vim na câmera, olha lá, já encontrei, viu uma personagem ali? Então, significa que eu já nasceu uma personagem. Mas ele está meio mané, não está me atacando. Bom, por quê? Porque falta alguma configuração ali que eu vou mostrar para você. Então, ele nasceu onde eu queria, já está ali, está inclusive com o ciclo de animação dele, que é uma coisa que eu vou te explicar depois. Tá? Eu preciso reconstruir a luz, porque você está vendo que ele fica escuro, ele não está fazendo parte da cena. Ó. Quando eu chego perto, ele está com o pé no chão, de longe ele está... Porque eu tenho que recompilar a cena. Então, na próxima aula, eu mostro como terminar aqui tem que usar o comportamento. Né? Eu mostro como realmente ativar ele para a gente começar a jogar, né, e ter um inimigo ali. E aí, nós vamos fazer mais alguns efeitos legais com ele.